eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Uma palavra sobre restituição que você nunca ouviu na sua vida. O outro lado da restituição. Salmo 51. Eu quero ler com você o verso 12. Somente o verso 12. Oração de Davi. Restitui-me a alegria da tua salvação. Somente o comecinho do verso 12. Restitui-me a alegria da tua salvação. Coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos, por favor. Vamos orar. Sim, Pai, envia agora a tua palavra. Queremos ouvir a tua voz. Queremos receber esta palavra como uma semente, e que o nosso coração, Senhor, seja aquela terra boa que produziu 100 por 1. Abençoa agora, Deus, as nossas vidas, glorifica o teu nome. Abençoa também cada família que está em casa agora, assistindo a este programa de televisão. Em o nome de Jesus nós te agradecemos, que a igreja diga amém. Amém. Podeis assentar, queridos. Eu quero falar nesta noite sobre restituição. A moda agora é culto da restituição, campanha da restituição. Não tenho nada contra, pelo contrário, eu creio que o nosso Deus é um Deus de restituição, é um Deus que restitui, a promessa de Deus, a palavra de Deus. Mas eu quero fazer algumas afirmações nesta noite, acerca de restituição, e pregar uma mensagem sobre restituição. A primeira afirmação que eu quero fazer: existem coisas que Deus vai restituir de maneira muito fácil. Existem coisas que Deus vai restituir na nossa vida. Basta você crer, basta você orar, basta você pedir. Segundo, existem coisas que nunca mais serão restituídas. Existem coisas que nunca mais serão restituídas. Então, quando você vê uma faixa, uma placa, olha, venha, porque Deus vai restituir tudo aquilo que você perdeu. Eu afirmo a você nesta noite que existem coisas que nunca mais serão restituídas. Terceiro, existem coisas que serão restituídas, mas com muito tempo e muito sacrifício. E se nós estivermos dispostos a pagar o preço, elas virão. Coisas que serão restituídas, mas vai demorar muito tempo. Vai requerer de nós muita oração, muito sacrifício, muita lágrima, mas se nós pagarmos o preço, elas virão. E a última afirmativa que eu quero fazer antes da mensagem: perder é muito mais fácil do que construir. Você demora anos para construir. Você leva uma vida inteira para construir. Mas você perde o que você construiu com poucos minutos, com pouco tempo. Então perder é muito mais fácil do que construir. E quem está entendendo até aqui, diga amém. Davi faz uma oração, o rei Davi faz uma oração. Restitui-me a alegria da salvação. Davi precisava de restituição. Davi, ele ora: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Ele precisava que Deus restituísse a ele a alegria da salvação. Como Davi perdeu a alegria da salvação? O que aconteceu na vida de Davi?
O que aconteceu na vida de um homem segundo o coração de Deus? O doce salmista de Israel. O que aconteceu na vida deste homem para ele orar desta maneira? Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Era tempo dos reis saírem para a guerra. E naquele ano, Davi resolveu ficar em casa. Os reis estavam indo para a guerra, era tempo. E Davi deliberou no seu coração, eu não vou para a guerra, eu vou ficar em casa. E diz o ditado que mente vazia é o quê? Oficina do diabo. Os soldados estavam na guerra, os capitães estavam na guerra, os seus oficiais estavam na guerra. E ele fica em casa naquele ano. Um belo dia, Davi acorda mais tarde, toma um café 5 estrelas, um café real, com muitas guloseimas, como deve ser um café de um rei, a mesa de um rei. Ele termina o seu café, compõe alguns salmos, vai para a sua sala de música, ele escreve um bocado, daqui a pouco já está na hora do almoço, Davi se assenta mais uma vez na sua mesa real, os seus empregados chegam com muitas comidas deliciosas, com muitas comidas apetitosas, afinal de contas ele era o rei de Israel, ele termina a sua refeição, ele dorme mais um pouquinho, e quando ele acorda, ele resolve dar um passeio no terraço da sua casa. E nesse passeio, Davi percebe que a janela da casa do vizinho estava aberta. Olha para o lado e fala assim: cuidado com a janela da casa do vizinho, meu filho. A janela da casa do vizinho estava aberta. E Davi percebe um movimento diferente na casa do vizinho. E Davi começa a olhar para dentro da casa do vizinho. E Davi descobre que a mulher do vizinho estava tomando banho. Uma mulher lindíssima chamada Betseba. E Davi fica hipnotizado com a beleza daquela mulher. E Davi fica babando com a beleza daquela mulher. A mulher do vizinho, Betseba. Paixão à primeira vista. Até então, Davi não sabia quem ela era. Até então, Davi não sabia que ela tinha um marido. E que o marido dela era um oficial do seu exército que estava na guerra. Um homem chamado Urias. E cá para nós, irmãos. Alguém aqui toma banho de terno e gravata? Alguém toma banho aqui de roupão? A mulher estava tomando banho, estava nua. E Davi começa a olhar, e Davi começa a contemplar as curvas daquela mulher. E ele volta para os seus aposentos, mas aquela imagem não sai da cabeça de Davi. Davi, ele não consegue esquecer aquela cena, até que Davi manda chamar o empregado e fala: olha, manda chamar aquela mulher daquela casa, eu quero saber quem é aquela mulher. Batseba entra na casa de Davi, no palácio real, uma plebeia, uma mulher humilde, uma mulher simples do povo, e vai ter com Davi. E Davi fala: olha, quem é você? Você é solteira, casada, desquitada, tico-tico no fubá, o que é você é? Eu sou casada com Urias, um oficial do teu exército. Mas Davi, queridos, era o rei de Israel, e o rei pode fazer qualquer coisa. O rei tem autoridade, tem autonomia para fazer qualquer coisa, e ele fala: olha, eu vou me deitar com você nesta noite, porque eu não consigo mais te esquecer, desde o momento que eu olhei para a janela da tua casa, e você estava lá tomando banho. Davi se deita com a mulher, tem uma noite de amor com aquela mulher. Pela manhã, Davi despede aquela mulher, e ele achou que estava tudo bem. Ele achou que estava tudo certo. Então, passado algum tempo, a mulher volta e fala assim: olha, rei,
Você lembra aquela noite? Lembro. Como é que eu vou me esquecer? Pois é, eu estou grávida. Fui lá na farmácia, fiz o teste. Ficou azul o trem lá. Estou grávida. Não, minha filha, você faz um exame de sangue, porque esse teste de farmácia não funciona. Foi lá no laboratório, fez o exame de sangue. Estou grávida. Só que Davi era um homem muito inteligente. Davi pensou numa solução, Davi pensou numa resposta rapidamente. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou trazer o marido dela da guerra, vou dar uma semana para ele de folga, vou mandar ele para casa, ele vai deitar com a mulher dele, ele vai voltar para a guerra, quando ele voltar da guerra, o bacuri já está no colo, e para todos os efeitos, o filho é dele. Davi manda voltar, Urias. Sim, senhor rei, eis-me aqui. Rapaz, você é um cara gente boa. Eu recebi boas referências de você. Você é um cara joia. Olha, estou te dando um prêmio. Vai para a tua casa. Sua esposa deve estar carente. Deita com ela. Fica com ela um tempo. Depois você volta para a guerra. Urias olhou nos olhos do rei e falou: rei, os meus amigos estão na guerra. Os meus companheiros estão lutando, estão lá, dando a vida deles pelo seu reino. Eu não posso fazer isso, eu não tenho coragem, porque se eu me deitar com a minha mulher, se eu for para a minha casa, eu vou estar traindo os meus amigos que estão lá na guerra. Então, rei, eu não vou para casa. Davi começa a ficar apertado, meus irmãos. Só que Davi era um homem muito perspicaz, ele era um homem muito inteligente. Ele pensou: eu vou chamar ele amanhã de novo, vou dar um porre no homem, vou comprar o melhor vinho, vou colocar o melhor vinho na mesa, e quando ele estiver alegre do vinho, eu vou mandar ele para casa. Eu quero ver se ele não vai para casa. No dia seguinte, Urias volta, Davi oferece um banquete para ele. Toma vinho. Não, meu rei, não, toma vinho, toma vinho, toma vinho. Urias ficou doidão. Quando Davi viu que o homem já estava de fogo: agora você vai para a tua casa, pelo amor de Deus. Só que Urias saiu da casa do rei e dormiu no corpo da guarda e não foi para casa. Davi não teve outra alternativa a não ser mandar matar Urias. Vou mandar matar Urias. Batseba vai ficar viúva. E se ela ficar viúva, eu posso me casar com ela. Ela já está grávida, ninguém sabe. Para todos os efeitos, ela está viúva, eu casei, está tudo certo. Tudo certo não. Porque os olhos de Deus estão postos sobre toda a terra. Tudo que eu faço em oculto, Deus vê. Fala para o seu irmão: querido, Deus está vendo tudo. Resumindo a história, ele mandou Urias voltar com uma sentença de morte nas suas mãos. Ele entrega na mão de Joabe, o comandante do exército. Joabe coloca Urias na frente da batalha, tira o exército, Urias morre. Joabe passa um e-mail para Davi. Davi confere lá no seu laptop e fala assim: o homem está morto, vou me casar com ela, estou livre. Um dia Davi está nos seus aposentos reais, o profeta Natã entra e fala: olha, Davi, eu quero te contar uma história. Davi gostava de história, Davi era poeta, Davi escrevia salmos. Conta uma história. Olha, havia um homem muito rico. Esse homem muito rico tinha muitas ovelhas, muitas ovelhas. E o vizinho dele era um homem pobre, só tinha uma ovelha, e ele amava aquela ovelha como se fosse filha dele. Um dia, chega a visita na casa do homem rico. O homem rico, ao invés de matar uma das suas ovelhas, ele tinha milhares de ovelhas, ele manda matar a ovelha do vizinho, a única ovelha do vizinho. Davi não deixou nem Natã acabar de falar e falou assim: olha, esse homem tem que morrer. Esse homem é digno de morte. Natã olhou nos olhos de Davi e falou: Davi, você é o homem. Você é esse homem da história. Quando
Davi recebe aquela palavra, a ficha caiu, ele se prostra diante de Deus, e aí você lê o Salmo 51, onde Davi se arrepende do seu pecado, e no verso 12 ele fala: restitui-me, Senhor, a alegria da salvação. Davi havia perdido a alegria da salvação, porque ele tinha pecado. Agora ele ora a Deus e pede a Deus para que Deus o restituísse a alegria da salvação. Preste atenção na frase que eu vou te falar. Quem tem um sonho tem que tomar muito cuidado com o prazer, seja ele qual for. Quem tem um sonho tem que tomar muito cuidado com o prazer. E com esta frase eu entro na história de Esaú. Esaú recebe de Deus uma bênção tremenda. Esaú recebe de Deus o direito de primogenitura, uma unção especial, o direito de ter herança dobrada, o direito de fazer parte da genealogia do Cristo que viria. Só que Esaú desprezou, só que Esaú jogou fora. Depois você vai ler lá em Gênesis 25, 29, eu vou contar para você a história, para não perdermos tempo. Esaú recebe de Deus uma bênção, Esaú recebe de Deus um dom, Esaú recebe de Deus uma graça, Esaú recebe de Deus um direito que o irmão dele não tinha. Um dia Esaú chega do campo muito cansado e se depara com o seu irmão Jacó fazendo um cozinhado vermelho, cheiroso, perfumado, e Esaú fala: olha, eu estou morrendo de fome, eu estou fraco, eu estou debilitado, estou chegando de uma caçada, me dá um bocado desse cozinhado vermelho. Jacó, perspicaz, como diz o nome, Jacó, usurpador, ele fala o seguinte: olha, vamos fazer um trato. Eu te dou da comida que eu estou fazendo, e você dá para mim aquilo que Deus deu para você. Vamos fazer uma troca. Você come do cozinhado que eu estou fazendo, e você me dá o teu direito de primogenitura. A unção que Deus te deu, a bênção que Deus te deu, a graça que Deus te deu, você dá ela para mim, e eu te dou da minha comida. E Jacó ainda fez Esaú jurar: eu juro que eu te dou aquilo que Deus me deu. Olhe para mim e preste atenção no que eu vou te dizer, querido. Esaú trocou a bênção de Deus por um momento de prazer. Esaú trocou o que Deus tinha dado, tinha feito na vida dele, por um momento em que ele estava precisando saciar uma vontade da sua carne, e ele perde aquilo que Deus deu para ele. Ele jogou fora, ele desprezou, ele trocou por um prato de comida aquilo que Deus tinha feito na vida dele. Agora imagine você, Esaú passando na porta de uma igreja, e Esaú lê na frente da igreja assim: hoje, culto da restituição, Deus vai restituir tudo aquilo que você perdeu. Aí Esaú entra. Esaú faz a primeira semana, a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, 20ª, 30ª, e nada acontece, porque ele jogou fora aquilo que Deus deu para ele. E Deus nunca mais iria restituir aquilo que Esaú jogou fora. Amados, tem gente que perde e nunca mais vai ter de volta. Nunca mais. Eu estava conversando há uns anos atrás com o pastor Jorge Linhares, e ele me contou a história de um pastor. Ele falou assim: Luiz, um pastor, não vou falar o nome, a igreja, mas Deus começou a abençoar de maneira tremenda a vida deste homem. A igreja dele começou a crescer de maneira assombrosa. Ordenava pastores, abria congregações, a igreja dele começou a prosperar. Deus começou a abençoar tremendamente a vida deste homem. E Satanás mandou um demônio lá das profundezas do inferno.
e usou uma jovem da igreja para tentar a vida deste pastor. Esta jovem se insinuou para este pastor. E este pastor tocou no seio dessa jovem. E depois que ele fez isso, ele começou a perder tudo aquilo que ele havia conquistado com anos de trabalho e de oração. Ele não chegou a se deitar com a menina. Ele não chegou a ter um caso de adultério. Ele tocou no corpo dela, numa parte íntima do corpo dela. Foi o suficiente para aquela jovem sair e espalhar para toda a igreja aquilo que havia acontecido. Eu pergunto para você, aonde está Jimmy Swaggart? Talvez os irmãos que são novos convertidos não saibam do que eu estou falando. Jimmy Swaggart foi um dos maiores pregadores desta geração. Eu falava, eu quero ser como Jimmy Swaggart. Ele andava no altar balançando a Bíblia, ele pregava, as multidões se convertiam. Eu assisti os programas de Jimmy Swaggart, eu tinha os discos, os livros. Foi um dos maiores pregadores que já passou no planeta Terra. Homem que pregava e multidões se convertiam, multidões, sabe, eram tocadas e aceitavam a Jesus, tal a unção que Deus colocou sobre a vida deste homem. Eu pergunto para você, aonde está hoje Jimmy Swaggart? Eu me lembro um domingo à noite, depois de um culto na minha igreja, um culto muito abençoado, um culto muito alegre, com batismo nas águas. Eu cheguei em casa jubiloso, alegre, nas nuvens, louvado seja Deus, e aí começa o Fantástico, ou já estava dando o Fantástico, e o meu pai me chama, vem cá ver uma coisa. Quando eu fui ver, em cadeia mundial, anunciando que Jimmy Swaggart estava envolvido com prostituição. Aquele homem perdeu tudo o que Deus deu a ele, tudo o que ele construiu com anos de oração, com trabalho. Amados, existem coisas que não serão restituídas. Existem coisas que não serão restituídas porque nós jogamos fora, porque nós desprezamos, porque nós não aceitamos mais e colocamos na lata do lixo. Deus não ia restituir a Esaú o que ele havia desprezado. Olhe para mim, preste atenção. Você se lembra de Elias? Elias fez uma oração e ficou 3 anos e meio sem chover na terra de Israel. 3 anos e meio. Passados 3 anos e meio, Elias resolve orar para voltar a chover. Ele orou uma vez, parou de chover 3 anos e meio. Agora estava na hora de voltar a chover na terra de Israel. Elias, ele vai para o alto do monte, coloca a sua cabeça no meio das suas pernas e faz uma oração. Então ele manda o seu moço olhar para a banda do mar, e o menino vai e volta e fala assim, nada aconteceu. Elias ora a segunda vez, manda o moço ir olhar para o mar, e o moço volta e fala, nada aconteceu. Elias ora a terceira vez, a quarta vez, a quinta, a sexta, na 7ª vez, Elias ora, o moço vai e olha uma nuvem do tamanho da mão de um homem e volta, olha, se isso te consola, Elias, eu vi uma nuvem subir do mar, mas é uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí a profecia continua, mas o que eu quero dizer nesta noite para você, é que Elias fez uma oração para parar de chover, mas para voltar a chover, ele precisou fazer 7 orações. Existem coisas que Deus vai restituir, mas vai demorar e vai requerer de nós muita oração, muita abnegação, muitas lágrimas, muita dedicação. Elias orou, parou de chover. Daí, quando fosse voltar a chover, precisou de 7 orações. E se você está entendendo, diga amém. Olhe para mim e preste atenção no que eu vou te dizer.
Valorize o que você tem. Valorize o que Deus te deu. Valorize o que Deus colocou nas tuas mãos. Maridos, valorizem as suas esposas. Esposas, valorizem os seus maridos. Filhos, valorizem os seus pais. E vice-versa. Pais, valorizem os seus filhos. Homens, mulheres de Deus que estão aqui nesta noite, valorizem o que Deus colocou na vida de vocês, a unção que Deus colocou na vida de vocês. Porque existem coisas que Deus nunca mais vai restituir, se nós perdermos. Existem coisas que não vão voltar nunca mais. Existem outras coisas que vão voltar, mas vão voltar como voltou para Elias. Ele orou uma vez, mas para restituir, ele precisou orar 7 vezes. Mas a promessa de Deus, para aquilo que vai ser restituído, está em Zacarias capítulo 9, eu quero ler para você. Zacarias capítulo 9. Eu imagino Esaú cantando: restitui, Senhor, eu quero de volta o que é meu. Só que já era tarde demais, porque ele trocou por um prato de comida, ele trocou por um momento de prazer a bênção que Deus deu para ele. Então aquilo não ia voltar nunca mais na vida dele. Mas aquilo que Deus vai restituir, aquilo que Deus vai devolver, está aqui em Zacarias 9:12, que diz assim: voltai à fortaleza, ó presos de esperança, também hoje vos anuncio, que tudo vos restituirei em dobro. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Aplauda o Senhor, aplauda Ele, aplauda o Senhor, aleluia, Pai. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, por favor. O Espírito Santo está falando contigo nesta noite. Que o que Ele vai restituir em dobro. Mas aquilo que você jogou fora, aquilo que você desprezou, talvez não volte mais não, querido. Não troque a unção de Deus por nada. Com certeza Esaú não ia morrer de fome. Com certeza Esaú poderia sobreviver sem aquele prato de lentilhas. Mas ele trocou. Existem coisas que Deus vai devolver, que Deus vai restituir, mas vai demorar. E não apenas vai demorar, mas Deus vai requerer de você dedicação, perseverança. Elias poderia ter desistido na 3ª oração, na 4ª oração. Foi mais fácil parar de chover do que a restituição da chuva. Agora aquilo que Deus vai restituir, Ele vai restituir 2 vezes mais. Eu quero orar por você nesta noite. Você que precisa de uma restituição. Mas seja honesto, seja sincero contigo e com Deus.
Eu sei que na minha vida existem coisas que Deus não vai restituir mais. Mas aquilo que Deus vai e quer restituir, Ele vai restituir 2 vezes mais. Ou mais. 3, 4, 5. Muitas vezes nós não valorizamos aquilo que Deus nos dá. Uma esposa, um marido, um pai, uma mãe, filhos, um emprego. Quantos jovens têm a oportunidade de estudar e não estudam? Jogam fora a oportunidade. Depois crescem, ficam mais velhos e falam, olham para trás e falam: se Deus pudesse restituir o tempo que eu perdi, já era, acabou, passou. Mas você pode zerar e começar daqui. Começar de hoje. Começar de hoje. Quem sabe, marido, você precisa pedir perdão para tua esposa. Esposa, você precisa pedir perdão para o teu marido. Tom de beicinho, de briguinha. Bobagem. O tempo passa, a vida passa. E se nós perdermos por negligência, se nós perdermos por desprezo nosso, não vai adiantar nada depois cantar: restitui, eu quero de volta o que é meu. Então é melhor não perder, é melhor não desprezar, é melhor não jogar fora, é melhor não fazer como Esaú, que trocou a bênção de Deus por um momento de prazer. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu quero orar por você nesta noite. Você que precisa e entende que Deus vai restituir algo na tua vida. E talvez vai ser como foi na vida de Elias. Você vai ter que orar, você vai ter que pagar um preço, você vai ter que jejuar. E ainda que seja uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem, Deus vai transformar esta nuvem numa grande chuva, numa grande bênção na tua vida.